Deus abençoe seu dia, sua semana. Nós estamos aqui na nossa aula online a respeito aí do nosso curso de teologia, no nosso módulo de Pentateuco. Nós vamos dar agora continuidade para que dentro do nosso cronograma nós tenhamos aí sucesso a respeito de finalizar, tá bom? Nossa revista, para quem está estudando aí semipresencial, para quem está fazendo online, vai ter aí material em PDF, alunos 100% online, ok? Alunos semipresencial tem a revista, material impresso, mas você também que vai estar conosco estudando online, tem a possibilidade também de solicitar o material impresso, e aí tem um custo, um pequeno custo à parte, tá bom? A respeito de Gênesis, capítulo de número 3, verso de número 7, a Bíblia fala que Adão e a Eva, eles tiveram medo do Senhor, eles tiveram aquele impacto porque eles caíram no pecado, desobediência, e aí certamente eles foram as primeiras pessoas que sentiram aí o afastamento 100% pleno de espiritual, santidade, comunhão com Deus, experimentaram agora o que é uma vida terrena. E a Bíblia fala que eles tiveram aí uma ação de quê? De se cobrir. A Bíblia fala, Gênesis 3:7, que eles perceberam que estavam nus e costuraram folhas de figueira para fazerem, a tradução que eu uso, de estangas para si. E aí eles ouviram a voz do Senhor Deus andando no jardim, no momento da brisa, e aí eles se esconderam da presença de Deus. E aí o que eu quero dizer para você, que você está vendo aí agora um slide, onde fala a respeito do Espírito e fala a respeito da alma. Quando Deus criou o ser humano, neste ato de amor, de criação, e por isso nós somos criacionistas, nós acreditamos que o ser humano veio da criação, a terra, o universo, a natureza veio da criação, tá bom? E aí o que acontece? Então nós somos criacionistas. Dentro desse slide você está vendo aí a questão de um lado o espírito, do outro lado a alma, tá bom? Só para refrescar a nossa memória, a alma é tudo aquilo que está alojado e tem aí os nossos pensamentos, sentimentos, emoções, memória, anseios, tomadas de decisão, ok? E aí a nossa alma, vou dizer agora para você, tem um quartel-general. Qual é o quartel-general? É a mente do ser humano. Então o ser humano tem a sua mente, é o seu quartel-general. Gênesis 3:7 fala que eles fizeram para si uma vestimenta, porque eles eles tinham certeza que estavam nus, ok? E aí eles tiveram medo de Deus. Por eles a perceberem que estava nu, e isso aí incomodou a vida de Adão e da Eva, nós temos aí um entendimento de que eles precisavam se cobrir. Mas essa cobertura agora não era apenas de uma questão de vestimenta. E é por isso que nós também usamos vestimentas, tá? Nós usamos vestimentas justamente por uma questão de vergonha, ok? E nós também usamos vestimentas para não despertar no outro qualquer tipo de pensamento ou desejo terreno que a pessoa tenha problema, exceto, óbvio, dentro de um padrão de normalidade, aqueles bebezinhos, onde o pai, a mãe vai trocar fralda, vai ver o bebezinho ali nu, não há nenhum problema, tá?
exceto aquelas pessoas que fogem deste padrão, que têm algum problema com isso, não é? Conhecido como pedófilos. Esses aí não podem nem ver uma criança nua, e muito menos ficar sozinho, porque vai tentar algo. Mas vamos lá. A Bíblia já está nos mostrando aqui, inclusive, uma questão a respeito de cobertura. Nesta questão de cobertura, olha só, existe a tentativa humana, e nesta tentativa humana a gente vai colocar aqui, ó, do lado da alma. Eu gostaria muito que você fizesse este exercício comigo no seu caderno. Você vai colocar de um lado a alma, do outro lado vai colocar espírito, ok? Então, tentativa humana é algo que pertence à nossa alma, ser natural. O ser natural, ele é dirigido tão somente pela sua alma, e na sua alma vai estar a carne, que é o quê? Uma influência pecaminosa, uma influência terrena, porque nós estamos na terra, e além de estarmos na terra, nós temos aí uma influência pecaminosa, tá? Eu também não estou aqui endemonizando a alma, tá? A alma, se você pegar aí uma das nossas primeiras aulas, você vai perceber que ela foi criada com aquele intuito de que ela possa expressar adoração. Então, a adoração a Deus nasce no nosso espírito, e nós, através da alma de cada um de nós, vai estar expressando esta adoração. Eu vou expressar por meio do meu sentimento, eu vou expressar por meio da minha inteligência, eu vou expressar por meio da minha vontade. Então, se eu, por exemplo, pego o meu corpo, o meu ser, eu me sujeito a me dirigir à igreja, cultuar a Deus, eu estou fazendo tudo isso aí movido na minha alma, tá bom? Mesmo que o toque tenha sido dado pelo Espírito. Mas eu estou fazendo isso aí fisicamente, corpo, e eu estou exercendo aquilo que a minha alma nasceu. Quando eu elogio minha esposa, digo que a amo, conversamos, eu estou fazendo uso também da minha alma, tá bom? E assim ela para comigo e nós dois para com os nossos filhos. Assim você também com seus familiares. Agora entenda o seguinte, na alma, puramente alma, ela vai estar sendo influenciada ou não, influenciada ou não, é só uma questão de porcentagem, vamos dizer assim, tá? Mas a pessoa é influenciada. Na Terra não há ninguém que seja 100% espiritual. E aí o que acontece? A alma, ela vai estar então calculando, a alma vai estar planejando. E uma vez que a pessoa até escute o Evangelho, a palavra de Deus, esteja na igreja, mas ela não nasceu de novo, ela vai estar em dois âmbitos. Ou ela está num conflito alma e espírito, eu estou colocando a alma aqui em primeiro ponto, tá? Alma e espírito. Ou ela está puramente alma, mas a alma desta pessoa está vencendo. Agora, a pessoa entrou na igreja, ela nasceu de novo, aí é espírito e alma. Então o espírito, ele vai governar a alma do ser humano à medida que nós, assim, deixamos ele governar e a gente, inclusive, vá renunciando a si mesmo. E o renunciar a si mesmo é isso aí que a Bíblia fala, tá? A Bíblia fala que a gente deve negar a si mesmo, é exatamente isso aí. Aquele que negar a si mesmo é negar esse âmbito aí terreno, esse âmbito de alma que quer governar. Não é negar a si mesmo você viver aí nulo, mortificado, sem vontade, sem alegria, vegetando na terra. Não, Deus ele nos dá vida, mas a vida que Deus nos dá, ela tem o princípio de iniciar-se pela vida espiritual, tá bom? Mas a nossa alma, ela tem que agir e ela tem que fazer aquilo que ela foi criada, expressar, adorar, amar, criar, não é? Nós temos aí várias criações, o ser humano cria. Eu mesmo estou ministrando uma aula para você hoje,
por uma criação humana. A pessoa criou a internet, criou o computador, criou aqui o programa que eu estou usando para poder gravar a aula, não é? Então o que acontece? Isso daí é atributo da alma, certo? Mas vamos lá. Adão e Eva, quando eles se cobrem com a folha da figueira, já dá-se a entender aí que eles estão andando puramente por si. E a queda parte desse princípio. O ser humano andar por si próprio. O ser humano andar independente. O ser humano sair da dependência de Deus e passar a andar de forma independente. E essa forma independente que o ser humano ele está andando, ela não vai aí de acordo com a submissão àquilo que o Espírito de Deus traz para as nossas vidas, e o Espírito de Deus vai trazer para as nossas vidas com alguns aspectos. Quais são eles? O Espírito de Deus vai trazer sobre as nossas vidas o aspecto de direcionar pela palavra de Deus, que é a vontade de Deus revelada. Então o Espírito Santo ele não vai contra a palavra de Deus, porque o Espírito Santo é a própria palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela também não vai se contradizer. E é por isso que nós usamos 66 livros, que eles reunidos recebem o nome de Bíblia. É por este motivo que nós usamos 66 livros, porque eles se completam. E há um entendimento que é inspirado por Deus, esses 66 livros, que é assunto de uma outra matéria, para que a gente possa se aprofundar, tá bom? Então Adão e Eva descobriram a si próprio, mas Deus tinha já a sua forma, o seu plano, a sua maneira. E a forma de Deus ela é espiritual, porém se materializa. E é o que aconteceu. O nosso Deus ele foi lá e ele cobriu Adão e Eva com as peles de animal. E para que houvesse esta cobertura, é óbvio que o animal foi sacrificado, o animal morreu. Então pense comigo, de um lado está Adão e Eva, que pecaram, erraram, e de um outro lado está o animal, que morreu, deu a sua vida de forma inocente para pagar o preço ali dos dois estarem andando diante de Deus. E eles começaram a andar diante de Deus justamente porque Deus os cobriu. E por que que Deus os cobriu? Porque o nosso Deus ele é santo, ama o pecador, amou e ama Adão e Eva. Coloco agora no presente, porque eu creio que o Adão e a Eva estão no céu, certo? Então assim, Deus ele ama, mas ele aborrece o pecado. E o pecado, como diz mais à frente o profeta Isaías, fazem separação entre o homem e Deus? Fazem, é Bíblia, e a Bíblia não se contradiz. Mas a cobertura aproxima o homem de Deus. O sangue aproxima o homem de Deus. E o sangue é o sangue do inocente, e aqui no caso do animal. E este animal, ele também faz uma analogia, uma tipologia, significa que ele aponta, ele é uma figura, ele aponta para o verdadeiro. E para o que é e para quem ele aponta? Ele aponta para a pessoa de Jesus. Então, o animal inocente aponta para a pessoa de Jesus. É lá no Jardim do Éden, o nosso Deus, já mostrando para o ser humano que a redenção vem dele, que a cobertura vem do Senhor, que o andar na vontade de Deus nasce no plano de Deus, não nasce no meu plano terreno, não nasce no seu plano terreno. Por isso podemos ter aí milhões de boas ideias, mas Deus ele vai observar se essas ideias elas são ideias naturais ou ideias espirituais, pensamentos naturais ou pensamentos espirituais. Dentro disso,
a tentativa humana, nós podemos também elencar aí as religiões. Então, olha só, a religião ela nasce na tentativa do ser humano, na tentativa de uma seguinte frase: eu acho que é desta maneira. Então a pessoa vai lá e começa então a colocar as suas normas humanas por achar que o caminho certo é o que a pessoa pensa. E esta pessoa que pensa muitas vezes isso, ela vai muitas vezes ter afinidade com outras pessoas, e assim começam a nascer as religiões, tá bom? Então, de um lado agora a gente tem uma questão da religião, e a religião nascida no homem, e de um outro lado nós temos a vida espiritual, que é nascida em Deus. Uma coisa é diferente da outra. Para esclarecer, é óbvio que numa pesquisa, numa questão de referência, é perguntado para você qual a sua religião e você deve responder sem nenhum problema. Não é uma tentativa sua de agradar a Deus pela sua religião, mas é uma questão informativa daquilo que você segue. Você dizer qual é a sua religião vai dizer naquilo que você crê. Você dizer qual é a sua religião vai dar uma referência a quem está perguntando sobre o que é que você acredita e como é que você se porta de acordo com as regras, vamos dizer assim, da religião, tá bom? Então, hoje no planeta Terra existem aí centenas de religiões e cada religião é uma tentativa humana de colocar regras e de se sentir bem. É uma forma, inclusive, de amenizar a culpa consciente e inconsciente. Essa culpa consciente e inconsciente, ela trabalha na vida do ser humano. Por quê? Porque o ser humano, ele pode nascer aonde for. O ser humano pode nascer na mais remota tribo indígena, distante, não civilizada, não fala a nossa língua, não tem entendimento da cultura, vamos dizer assim, civilizada, mas esta pessoa nascida neste local, ele vai ter, trabalhando dentro de si, o seu consciente e o seu inconsciente. E esses dois mecanismos que estão na vida do ser humano vão, em algum momento da sua vida, questionar: existe alguém superior ao meu pai e minha mãe que me criou, que me formou? Existe alguém que fez este sol? Existe alguém que fez esta lua? Existe alguém que fez os rios? Então, o ser humano, ele se questiona, ele pergunta a si sobre o Criador, porque justamente a natureza declara as obras do nosso Deus, tá bom? Só para a gente finalizar essa aulinha aqui, que não é muito longa, para que você não fique aí muito cansado, não é? Daí nasce a questão de cobertura, e a cobertura vem do nosso Deus. A cobertura é de acordo com o espiritual. E agora que eu vou abrir um parêntese para você, tá bom? Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês. Hoje nós vivemos a nova aliança e a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. Eu sou pastor, pela graça de Deus, desde o ano de 2004, janeiro de 2004, fui consagrado ao pastoreio, mas a Bíblia diz que eu devo orar, e a Bíblia fala que você também deve orar, então nós devemos orar uns pelos outros, mas tanto eu quanto você tem acesso direto, porque somente Ele, Jesus, é o mediador entre Deus e os homens, ok? Segundo ponto, eu já ouvi muita gente falar besteira. A besteira é o seguinte: a pessoa que às vezes está passando uma luta, uma dificuldade, aí a pessoa não assume, a pessoa não quer entender quais são as questões que envolvem isto e sai culpando o seu pastor. Ah, meu pastor não deve estar orando por mim. Ah, o meu pastor
deve estar amaldiçoado. Eu devo estar sem cobertura espiritual. Irmão, se você está sem cobertura espiritual, você tem que conhecer Jesus e você tem que aceitar Ele, porque é o sangue dele que é a sua cobertura, é o sangue dele que é a minha cobertura. E como eu citei aqui, Isaías fala que o que faz separação entre homem e Deus é o texto do Velho Testamento, aonde a regra era um sacerdote humano entrar no Santo dos Santos, e é o que a gente vai estudar logo, e fazer ali aquele trabalho provisório, tá? Agora o que acontece? Pecado continua separando o homem de Deus? Continua. Mas esse pecado vai separar se o homem ele andar 100% por si só, independente de Deus. Ele tomar a decisão de andar sozinho, sem a direção de Deus, sem ouvir a voz de Deus, sem consultar as Escrituras Sagradas, aí sim, ele está andando de forma independente, que não é o chamado de quem nasceu de novo. Agora, quem nasceu de novo, ele vai ter que andar na pessoa de Jesus. E quando eu digo andar na pessoa de Jesus, significa que ele tem a cobertura do sangue. Quando Deus olha para a minha vida, ele não vai olhar se eu sou bonzinho, malzinho, se eu hoje estou legal, se eu hoje estou alegre. Ele vai olhar se eu tenho Jesus. Então, quando ele olha que eu tenho Jesus, então a minha cobertura está feita. Deus ele olha para mim e por causa disso eu posso entrar na presença de Deus, e é isso que fala a Bíblia, tá bom? Então, inclusive, eu quero reforçar para que você, juntamente, estudando o Pentateuco, já comece a ler Carta aos Hebreus, que vai explicar muitas coisas da velha aliança. Então, que você leia com tranquilidade, com calma, porque a Bíblia se interpreta. Não adianta você só gostar da minha maneira que eu ministro a aula, mas a melhor aula vai ser a interpretação bíblica e aonde ela se complementa e o Espírito Santo organizando tudo, tá bom? Que o Senhor Deus te abençoe, te guarde, e qualquer dúvida você pode mandar para a gente, pergunta dentro do tema, tá bom? Pode perguntar dentro das aulas, que a gente vai estar assim respondendo em nome de Jesus. A nossa próxima aula, ainda falando a respeito de Gênesis, ok? Nós vamos estar falando sobre Caim e vamos estar falando sobre Abel. E é bem interessante, porque preciso que você ainda continue com o slide aí, vendo o slide sobre o espírito e a alma, para que a gente tenha o entendimento, inclusive, do meu e do seu funcionamento, como é que nós, seres humanos, nós funcionamos, tá bom? Caim e Abel são os dois filhos, homens citados nas Escrituras Sagradas, filhos de Adão e Eva, e a Bíblia não cita, ok? Não só nesse livro de Gênesis, mas em muitos lugares na Bíblia, não cita tudo detalhado. E por ela não citar tudo detalhado, Caim e Abel, eles no início seguiram a questão da multiplicação de seres humanos, não é? Tendo relacionamento com suas próprias irmãs. Era permitido no princípio da criação, justamente para que a terra pudesse ser multiplicada aí de seres humanos, tá bom? Então Adão e Eva eles tiveram os filhos homens, mas também tiveram filhas mulheres. E aí eles se relacionavam entre si justamente para que pudesse ter aí a procriação, certo? Esquece outras coisas que existem aí muitas vezes de internet, com fontes extremamente duvidosas. Existem aí vãs filosofias, existem aí, não vou dizer nenhuma tradição judaica, que não é uma tradição completa, mas existem muitas coisas, como no Brasil também existe. Você vai pegar aí no Brasil, tem gente que vai acreditar em Saci Pererê, não é? Um ser humano ali, que anda nas florestas, tem só uma perna e por aí vai.
Tem gente que vai acreditar em outras coisas aí. Então, essas filosofias nascem para confundir a mente do ser humano, e hoje, inclusive, tem muitos vídeos muito bem feitos, publicados, e aí a pessoa ganha pelos olhos, tá? Cuidado! Adão e Eva foram pegos também da mesma maneira. A serpente enganou eles desse jeito. Eles viram que o fruto era bom para ser comido, foram lá e comeram da árvore proibida. A única árvore que eles não poderiam comer, eles comeram, tá bom? Deixa eu falar uma outra coisa também interessante para você. Nós podemos usar interpretações bíblicas, mas nós não podemos fugir do texto, tá? Nem do contexto. Então, assim, Deus não foi pego de surpresa que Adão e Eva iriam cair. Deus, ele quer revelar Jesus. Deus já sabia da insuficiência do ser humano. Note isto e anote. Deus sabe da insuficiência do ser humano. O ser humano se engana quando ele acha que é suficiente. É aonde o ser humano se engana. Adão e Eva percorreram um caminho achando que eram suficientes. Fizeram ali a cobertura de si mesmo com a folha de figueira. Depois Deus foi lá e cobriu eles com pele de animal. E agora a gente vê Caim e Abel. Caim, ele vai oferecer a Deus um sacrifício. E aí entenda, a oferta aqui dada por Caim era um sacrifício. Olha, se Caim, certamente, tenho certeza absoluta, foi orientado que o sacrifício de oferta dado a Deus tinha que ser animal, inocente, para o que é que ele foi dar ali de frutos da terra. Não era para Caim ter dado aquele sacrifício, aquela oferta. E a oferta aqui, entenda você, que é um sacrifício, tá? Então assim, ó, Caim e Abel, primeiro exemplo de um homem de mundo religioso e de um genuíno homem de fé. É o que eu havia falado agora há pouco. Religião e o espiritual, ok? Caim, cujo significado é aquisição, é um tipo de homem comum da terra. Então é um homem natural. Era um homem que andava segundo sua própria inteligência, seu próprio achismo. E na hora dele sacrificar, dele dar a oferta, o que ele fez? Eu vou dar isso aqui mesmo. E aí ele foi lá e deu. Não é? Deus rejeitou. Por quê? Porque Deus, ele aceita aquilo que ele ensinou. Deus aceita aquilo que nasceu dele. Então, qual era a questão da oferta? Era dar animal, sacrificar o animal, e foi isso daí que o seu irmão fez, Abel. Então Abel, ele dá uma oferta que simboliza, inclusive, a questão do sacrifício espiritual. Esse sacrifício também vai apontar para a pessoa do nosso Senhor Jesus. Então Abel, ele dá de acordo com aquilo que é o ensinamento de Deus. E Caim não, ele dá do seu jeito. Mais uma vez, você percebe que existe, de um lado, o espírito, do outro lado, a alma. Então olha só, o Espírito de Deus falou, ensinou Adão e Eva. Eles falaram para os seus filhos. Mas Caim não quis andar pelo ensinamento espiritual. Caim quis andar pelo ensinamento terreno. E andou pelo ensinamento terreno. Sendo que ele tinha um chamado para ser um ser espiritual. E já a questão de Abel, ele teve também as mesmas instruções e ele resolveu fazer de acordo com o que Deus falou para ser feito. Então assim, o sacrifício era sacrifício de animal. Então por isso Deus, ele recebe a oferta de Abel, mas ele não recebe a oferta de Caim, tá bom? Então Deus recebeu de um, Deus não quis receber do outro. E por esta questão, Deus, ele rejeitou ali
o Caim? Não, ele rejeitou as suas obras, ele rejeitou as suas atitudes, ele rejeitou a sua linha de pensamento, ele rejeitou a sua linha de achismo e ele aceitou o de Abel, porque Abel já posicionou-se de acordo com o ensinamento dado por Deus, tá bom? Que Deus te abençoe também nessa parte da nossa aula e nós vamos estar seguindo em frente.